O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bom, vamos começar aqui, deixa eu botar aqui no palco. Olha, Moraes proíbe Felipe Martins de dar entrevista ao Poder 360. Ministro do STF diz ter tomado decisão a fim de evitar o risco de tumulto neste momento processual. Tumulto. Então, o Moraes está impedindo que o Felipe Martins dê entrevista ao Poder 360. Tá? Pensa o seguinte, o Poder 360 foi lá, protocolou uma petição no processo dizendo, Moraes, nós queremos entrevistar aqui um réu que está com medida cautelar e a gente quer entrevistá-lo, saber, ele é uma figura aí que tem coisas a dizer e a gente quer ouvi-lo. Aí o Moraes foi lá e falou assim, olha, eu não vou deixar não, sabe por quê? Porque eu não quero tumulto nesse momento processual. Ele alegou impertinência, inadequação no momento de uma entrevista. Aí você vai ver a decisão e não tem nada além disso. Ele não está explicando o que é o tal tumulto, em que consiste o tal tumulto, por que é impertinente, por que é inadequado. Eu acho que é super pertinente. Todo mundo quer saber o que o Felipe tem a dizer. Ele está calado há séculos. A gente quer saber o que ele tem a dizer. Ele deve ter alguma coisa para falar interessante, a gente quer saber. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, proibiu Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, de dar entrevista ao Poder 360, a fim de evitar o risco de tumulto neste momento processual. O magistrado não elabora, olha só, olha a alfinetada, que o Poder 360 está dando aqui no Moraes. O magistrado não elabora o que entende ser um risco de tumulto. Se ele for tentar elaborar o que é o risco de tumulto, ele não vai conseguir elaborar. Então, ele simplesmente dá a canetada. Vai dar tumulto. Pronto, canetou, tumulto. Por isso eu não deixo dar entrevista, porque vai tumultuar. O pedido do Poder 360 foi protocolado no STF em 12 de março. Olha só, 12 de março, gente. Olha, há quase 4 meses. No requerimento, este jornal digital alega que a realização da entrevista não é inconciliável com o devido respeito às medidas cautelares. Ou seja, porque ele não pode falar com fulano, com cicrano, não sei o quê, mas não tem, não vai atrapalhar em nada o processo ele dar uma entrevista, E diz haver interesse público. Então, o Poder 360 está dizendo, olha, Moraes, tem interesse público. Claro que há interesse público em ouvir esse cara aqui. Mas o Moraes não quer deixar. O Poder 360 diz que a autorização para a realização da entrevista é uma medida essencial para atender ao inegável interesse público envolvido e calcada na liberdade de imprensa e de informação. Claro, liberdade de imprensa e de informação. Pelo menos em democracias, os veículos de imprensa podem entrevistar as pessoas, não é assim que acontece? Resguardada ainda a igualdade de tratamento entre os réus. Por que o Poder 360 está dizendo isso? Igualdade de tratamento entre os réus. Porque o próprio Bolsonaro, que é réu no mesmíssimo processo, já deu entrevista por aí, não está proibido de dar entrevista. Por que o Felipe não pode dar entrevista? E o Bolsonaro pode? Eles são réus no mesmo processo. Por que está dando um tratamento para um réu e outro tratamento para outro réu? Será que é porque o Felipe ele é mais hábil com as palavras do que o Bolsonaro? Ele é mais intelectualizado, vai conseguir convencer mais o público de que está havendo abusos judiciais? Será que é por causa disso? Moraes não responde a esse argumento apresentado sobre haver necessidade de igualdade de tratamento entre os réus. Quanto a isso, Moraes ficou caladinho, ele não respondeu a esse argumento. O argumento ficou lá, voando. E o que acontece? Todo argumento, pessoal, que um advogado apresenta, se ele apresentar ali 5 argumentos para pedir uma coisa, o juiz, se ele tiver que negar, ele vai ter que rebater 5 argumentos.
Se o advogado apresentar 7 argumentos, o juiz vai ter que negar os 7 e vai ter que dizer por que esse argumento não serve, por que o segundo não serve, por que o terceiro não serve. Pelo que o Poder 360 está dizendo aí, esse argumento o Moraes não, esqueceu de rebater. Isso de esquecer de rebater um argumento é coisa de juiz ruim. É um juiz que não está servindo para ser juiz. O juiz ele vai ter que ter esse trabalhinho aí de rebater cada argumento. Se ele achar que o argumento não é pertinente, ele tem que dizer por que aquele argumento não é pertinente. E sobre este argumento aqui, segundo o Poder 360, o Moraes, fingiu que não viu. Estava muito difícil de rebater esse. Estava difícil de rebater, né, Moraes? Aí fingiu que não viu. Ai. Vamos lá. Pois bem, não tem mais nada na decisão. A decisão é só isso. Aí o Poder 360 foi lá e disse, olha, é preciso diferenciar a atividade jornalística a ser realizada por um veículo de imprensa profissional e competente ao divulgar uma entrevista de manifesto interesse público e eventual comunicação do investigado com terceiros que se enquadre como violação de medida cautelar. O Poder 360 está dando aulinha para Alexandre de Moraes, dizendo, Alexandre de Moraes, uma medida cautelar de proibição do investigado, do réu, se comunicar com outro, não se confunde com uma entrevista que é de interesse público, que vai ser aquele réu, aquele investigado, falando com o jornalista, respondendo coisas de interesse público. Existe uma diferença aí. Ele não vai estar se comunicando com ninguém que ele não pode se comunicar, com quem ele não possa se comunicar. Tem uma diferença aí fundamental, não tem? É evidente que o investigado deve ter ciência de todas as suas obrigações perante este STF e diante da apuração que está em curso. Ele deve, portanto, ao conceder a entrevista, respeitar todos os termos de todas as cautelares impostas. Então, ele não pode, pela entrevista, mandar recadinho para ninguém. Perfeitamente possível, né? Tranquilo. E se assim não fizer, certamente deve ser responsabilizado. Não obstante, privá-lo de toda e qualquer manifestação de inegável interesse público, frisa-se, não nos parece a opção certeira. Representa a imposição de um silêncio que pode ser enquadrado como censura prévia, censura esta que, tantas vezes, o Supremo Tribunal Federal repudiou ao longo da história, argumentou o Poder 360 no pedido que foi indeferido pelo Moraes. Então, assim, pelo que nós podemos depreender disso aqui, o tumulto processual não é para o processo. O tumulto é para o Alexandre. Vai tumultuar a vida do Alexandre e não o processo. Porque o Felipe ele iria expor os abusos do Alexandre de Moraes. Muito mais do que o Bolsonaro, porque ele é mais articulado e mais intelectualizado do que o Bolsonaro. Então, por isso que eles deixam o Bolsonaro falar, mas não deixam o Felipe falar. O Felipe vai fazer mais estrago. Então, é mais fácil dar uma canetada e não permitir que o Felipe fale. Outros réus no mesmo processo falam na mídia, como o próprio Bolsonaro. E o próprio Poder 360 diz que o Moraes não deu detalhes sobre o que seria esse tumulto. Para o ministro do STF, ainda há impertinência e inadequação de concessão de entrevista pelo denunciado. Está dizendo que não tem pertinência, ou seja, é impertinente e é inadequado. Mas o que seria essa impertinência e essa inadequação? Ele não explica. Ele solta lá, é impertinente e inadequado. Ele solta ali e sai correndo. Opa, soltei aqui o argumento e tu sai correndo, não expliquei. Completando que a proibição evitará o risco de tumulto, sem elaborar nem dar detalhes sobre o que seria essa situação. O jornal ainda demonstra uma indignação com aquela conduta do Guilherme Amado, lembra? Que o Guilherme Amado fez aquela matériazinha infame, dizendo, Felipe Martins evaporou. Aí, por conta dessa matéria do Guilherme Amado, o Alexandre de Moraes foi lá e mandou prender.
Martins foi preso em fevereiro de 2024 na Operação Tempus Veritatis. Foi solto em agosto por determinação de Moraes. O ex-assessor foi acusado pela PF de ter tentado fugir do Brasil, Pererê, dizendo que tentou embarcar para os Estados Unidos, né? Uma das justificativas apresentadas para a prisão foi uma nota publicada num blog na internet sem nenhum tipo de comprovação material. Então, aqui o Poder 360 está se posicionando, está dizendo: a prisão deste cara, do Felipe, foi decretada por conta de um blog, olha a palavra que o Poder 360 usou, por conta de um blog sem nenhum tipo de comprovação material. E dali o Poder 360 cita outras situações, né, em que o Felipe apresentou provas. O jornal também diz que a PF nunca apresentou provas da tal viagem dos Estados Unidos, etc. E, ao final, eles citam 2 entrevistas do Bolsonaro. Outros réus no mesmo inquérito, no entanto, estão autorizados a falar com a imprensa. É o caso de Jair Bolsonaro. Foram ao menos 2 desde abril. Ao portal de notícias UOL, em 14 de maio, e ao SBT, em 21 de abril. O ex-presidente conversou com o apresentador César Filho, diretamente do Hospital DF Star, em Brasília, onde estava internado. Vamos ler o trechinho da decisão. A decisão, pessoal, é o relatório ali do processo, petição 12.100, pererê, aí bota ali o nome de todos os investigados, tem gente até que já saiu do processo, nem tá mais no processo, mas enfim, bota ali o nome de todo mundo, pererê, parará, e aí botam lá, é o relatório decido. Não, antes do é o relatório decido, veja aí o que eu marquei de amarelo. Foi o que o Poder 360 pediu para o Moraes. Olha só, o Poder 360, isso é a decisão do Moraes, está dizendo o que foi pedido a ele. O Poder 360, Jornalismo e Participações Limitada, requereu autorização para realizar entrevista com Felipe Garcia Martins Pereira, afirmando em síntese que trata-se de medida essencial para atender ao inegável interesse público envolvido e calcada na liberdade de imprensa e de informação, resguardando ainda a igualdade de tratamento entre os réus. Fecha aspas. Aí, então, o Alexandre de Moraes entendeu o que estava sendo pedido a ele. Colocou aí o que foi o pedido do Poder 360. Aí ele escreve embaixo. É o relatório, ponto, decido com letra caps lock, né? Aí ele diz que ele concedeu liberdade provisória para o Felipe Pererê, mediante imposição de cautelares. Aí ele só copia e cola o que ele já tinha decidido, etc. Aí ele vai e escreve em um parágrafo, este aí que eu marquei de amarelo agora, que está aparecendo aí na sua tela, tá, para você não dizer que eu estou inventando. Eu peguei a decisão e coloquei aqui na tela para você ler e você tirar as suas conclusões. Eu pintei de amarelo aí a decisão do Moraes sobre por que ele negou a entrevista ao Felipe. Ele botou assim: considerando que as medidas cautelares impostas se mostravam e ainda se mostram necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do artigo 282 do CPP, verifica-se a impertinência e a inadequação da concessão de entrevista pelo denunciado a requerente, Poder 360, a fim de evitar o risco de tumulto neste momento processual, diante do exposto indefiro. Acabou. Ou seja, ele não está dizendo por que é impertinente, ou seja, por que não tem pertinência essa entrevista. Pelo contrário, eu acho que na cabeça de qualquer pessoa razoável, essa entrevista tem total pertinência. Todo mundo quer saber o que ele tem a dizer. Está dizendo aí que é uma entrevista inadequada, não está dizendo por que é inadequada, só disse que é inadequada, jogou essa e saiu correndo, não explicou. E depois diz, a fim de evitar o risco de tumulto. E não explica que tumulto é esse. Também jogou a palavra ali, tumulto, e deu no pé, saiu correndo. É um parágrafo, pessoal. Vocês repararam que ele decidiu isso em um parágrafo e não explicou nada? Tumulto para quem e para o quê? Tá, tumulto processual, tumulto para o processo, tá. Mas no que exatamente o processo seria tumultuado? A entrevista não entraria nos autos, é uma coisa externa. O risco de tumulto
é a imagem do próprio Alexandre de Moraes, isso sim. Porque ele sabe que o Felipe não agiu como agiu Mauro Cid. E, portanto, muito provavelmente o Felipe daria uma entrevista séria e causaria danos à imagem dele, Moraes. Por isso que ele está falando em tumulto, mas não é tumulto para o processo, é tumulto para a vida dele que ele não quer, que ele está tentando evitar. Ó, em agosto de 2024, o Moraes já tinha proibido o Felipe de dar entrevista à Folha de São Paulo. Ó, segundo o ministro do STF, a realização da entrevista não é conveniente para a investigação criminal, não é conveniente para ele, Moraes. É muito inconveniente, porque a imagem dele, Moraes, é que vai sair arranhada. É por isso que não é conveniente. A Folha fez até uma matéria sobre isso, olha. Censura de Moraes, a entrevista à Folha viola a liberdade de expressão, dizem especialistas. Aí é o momento em que a Folha, que deu a maior força, né, para a censura, né, uns anos atrás, aí agora ela mesma, né, tentou entrevistar o sujeito e não conseguiu. A maioria dos especialistas ouvidos pela reportagem avalia a decisão como desproporcional e descabida. Jura? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.